Está no ar o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick. Estou com a dupla dinâmica Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Aposto que os dois estão de cabeça quente com a derrota do Atlético para o Danúbio, mas temos muita coisa para falar. Tem em Curitiba, tem protesto de torcida. Carlos Amodeu está na mira dos torcedores do Coxa. Vamos falar também da paralisação do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para a gente falar nesse podcast. Antes de começar, vou pedir para você que está nos assistindo, dá o like, deixa aí a sua curtida para o nosso podcast, nos ajuda muito. Tem também o nosso Instagram do 12 Esportes e o Twitter também, o X, para você nos seguir lá. Vamos começar falando dessa derrota surpreendente do Atlético. O Mafuz escreveu que o Atlético não tem personalidade. É isso, Mafuz? Não tem mesmo. Pelo menos não teve. A verdade é o seguinte. E nesse aspecto, a minha opinião coincide com o Carneiro. O Atlético é dependente do Cuca. E o Cuca é humano. Tem o direito a errar também. Quando o Cuca erra, a consequência foi essa do jogo contra o Danúbio. Essa derrota vergonhosa, humilhante. 10 meses de invencibilidade perdida. É uma barbaridade. Jogar fora uma invencibilidade da Baixada que provocava orgulho na torcida, pode não provocar nos jogadores, nos dirigentes que são profissionais, estão lá para ganhar dinheiro. Mas na torcida era questão de orgulho. Não causa, em tese, não causa impacto na competição, mas aqui entre nós foi chocante, não é mesmo, Carneiro? Olha, foi inclusive sobre o aspecto técnico, né? Porque o Atlético teve o domínio. O Atlético é muito melhor que o Muito Danúbio. melhor, teve posse de bola, mas é um time absolutamente descompromissado com o triunfo, com o respeito ao torcedor. Falta do quê? É um time argentário, é um time de interesses econômicos. Por isso que se comemora o balanço, em vez de prometer um título. O Atlético não tem uma diretoria institucional no departamento de futebol, não tem um diretor de futebol do clube. Porque nenhum profissional, no intervalo do jogo de ontem, ia chamar os jogadores do que um dirigente amador e do clube chamaria. Nem o CEO, nem o diretor remunerado lá, como é o Márcio Lara, o Mazuco, o Leitão, e tampouco o Cuca. O Cuca não pode perder os jogadores. O Cuca o que é o treinador? O treinador é uma extensão do grupo de jogadores. Aí eles se complementam, né, sob a liderança desse orientador, que define a estratégia de jogo e as relações entre eles. Então a falha do Atlético é essa. Porque se tem um diretor de futebol responsável, ou o próprio presidente Mário Celso Petralha, que apesar de remunerado, é um homem credenciado para isso, mas ele está adoentado, ele administra, né? Às vezes vai no clube, às vezes não vai, mas ele não podia ir, sei lá, estava no estádio ontem, né? Mas alguém teria que ir ao vestiário e dizer, peraí, o que está acontecendo? Vocês estão desrespeitando a história do clube. Vocês têm o predomínio do jogo, têm 80%, desperdiçam oportunidades, falharam nos 2 gols de forma bizonha. E perdendo por 2-0 para esse timinho aí, agora quem é que vai fazer isso? O Atlético não tem. Não tem. O Curitiba não tem, por isso que o Vasco já rompeu com o grupo da SAF. Exato. Então as consequências disso aí são muito graves. O Brasil é um país despreparado em tudo. E no futebol, o que vai ficar, as comportas da SAF não se fecham daqui a pouco. Pois é, mas ainda tratando do Atlético... E o Atlético não é SAF, hein? E essa derrota é SAF, o duro que é a SAF. Não, é uma SAF, entre aspas. A SAF é uma Petralha, sociedade, é a SAF e Petralha. Mas o mais grave de tudo nesse momento, como o futebol é momento, é que eu fiz crítica e faço crítica ao Cuca em razão de algumas alternativas que ele busca. Escolhas dele, né? Mas ele também não tem muito o que fazer. Ele ressuscitou Diório. Não, Diório. Não tem muito o que fazer. A diretoria contratou, gastou 100 milhões de reais de janeiro
janeiro e fevereiro, não acertou um único jogador. Um único jogador. Gastou 100 milhões de reais. Mas só que esse dinheiro é diferente da SAF, pertence ao Atlético Paranaense, à instituição. Quer dizer, está servindo o Atlético para especulação de alguns dirigentes remunerados, inclusive o diretor executivo, porque o Alexandre Leitão é muito agradável, mas também tem os seus interesses de executivo. Interesses que, às vezes, se confundem com o interesse do próprio Clube Atlético Paranaense. Não vamos ficar exaltando o senhor Leitão como se fosse a última bolacha do pacote, porque não é assim. Então não tem reposição, tanto que o Diori entrou e foi ele que fez o gol. Olha só em que situação que fica o Atlético. Agora, o Cuca também, como você falou, Mafuz, ele não tem outras opções. O elenco é esse. Ele já pediu, isso. Agora tem que esperar a tal da janela, né, que vai levar aí junho, né? Julho. Então é pior ainda, mais 30 dias. E ainda bem que vão paralisar o campeonato, né? Daqui a pouco dá outro Brumadinho, dá uma seca no Nordeste, ele não tem mais campeonato. Para tudo, porque eu nunca vi um país tão incapaz, né? Eles param um campeonato de futebol por causa de uma inundação num estado. Quer dizer, entra politicagem no meio. Né? Por que ninguém vai lá e cobra das autoridades gaúchas e federais o desrespeito com a população e não fazer todas as obras infraestruturais e a manutenção dos equipamentos para evitar o catástrofe, a desgraça? Veja o prejuízo que esses políticos e administradores públicos causaram por más intenções e má gestão aos empresários, aos comerciantes, aos industriais, ao agronegócio. Então o povo brasileiro que paga partidos políticos e eleições com dinheiro público, ele está sendo maltratado por esses políticos e esses administradores públicos. Então o Brasil é uma incoerência, né? Mas vamos voltar ao futebol. Então o que pode fazer o Cuca? Tem que esperar. E esperar vai custar caro. Se tiver paciência. Eu acho que Erechim e ontem, a derrota para o Danúbio, foram bons sinais para o torcedor não se iludir. Não ficar mantendo a ilusão, o sonho. Não, o Atlético vai ganhar alguma coisa. Eu já tenho minhas suspeitas disso. Mas, Carneiro, semana passada, no último podcast, a gente estava comentando que vai enfrentar o Palmeiras, né, um time consolidado. Mas é jogo aí eles mudam o comportamento, porque eles tinham o receio do Palmeiras, tinham medo do Palmeiras, tiveram uma atitude muito positiva, sem dúvida alguma. Mas aí como é que você vai fazer? Você vai depender dos humores dos jogadores, dos temores dos jogadores? Aí você não pode culpar o treinador, entendeu? É um clube de dinheiro, de negócios, de interesses comerciais e que tem uma torcida imensa, uma história extraordinária. Só que a história apagou-se. O Atlético não tem um museu até hoje. A história parece que não existe o passado mais do Atlético. Eu falei outro dia, porque tem que fazer. Fizeram uma belíssima homenagem ao Sicupira na praça, mas tem que fazer uma homenagem ao Alex Mineiro e outros ídolos no Museu do Atlético. Para minha surpresa, o repórter disse: não tem museu. Sim. Amigo, tá tudo errado. O Atlético tem 100 anos de história e gente de muito valor, gente que pôs dinheiro do bolso para manter o Atlético vivo. Não era presidente remunerado. Eu acho que nós temos que rever também este posicionamento. Mas se a gente olhar assim, comparar o time que enfrentou o Palmeiras, jogou super bem, é outro time. O grande jogo não pode servir de referência. Porque mexe com a emoção do jogador, com a vaidade do jogador, com o orgulho do jogador de aparecer nacionalmente. É autoestima. Eles foram com medo de tomar de 3 do Palmeiras. O jogo que tem que servir de referência é o jogo contra o time em que... O time inferior. Exatamente. Você tem que se impor, é esse que tem que servir Mas de basta referência. recordar o primeiro tempo em Maringá, o primeiro tempo com o Operário em Ponta Grossa e na Arena da Baixada. Eles deram chance para o azar. É que o Operário, por exemplo, que jogou bem, inclusive, aquela partida, muito bem armado pelo seu treinador, a partida que o Atlético definiu a classificação, mas foi uma atuação bizonha.
Porque os jogadores, eles têm umas atitudes, sabe, que não combinam com o sentimento do torcedor, com o sentimento histórico do atleticano. E não tem um dirigente para combater esse Estado. Não tem alguém com autoridade. Não você, tem. você teria que ser nomeado, designado, eleito, para ser um diretor de futebol. Para ir lá, chamar o Cuca, inclusive, né? Chamar o Mazuco, chamar o Leitão. O clube é institucional ainda. O Atlético não tem dono, amigo. Vocês estão enganados. Não é que porque puseram o nome do Petralha no estádio que ele é dono do Atlético. Ele não é dono do Atlético. Ele foi eleito por omissão de uma oposição que se sujeitou a pegar alguns carguinhos na atual gestão. Olha, não estou gostando desse panorama, sinceramente. Não posso fazer nada, a não ser falar o que eu sinto. Se a gente for tirar de conclusão, então, essa derrota para o Danúbio, é mais sobre o comportamento dos jogadores do que o esquema tático, sobre botar o comportamento. Pablo e Marcelo juntos. Não, o Atlético dominou o jogo. Não, sobre aspecto tático, não. Sobre o comportamento dos jogadores. Qual é a origem do comportamento dos jogadores? E que não é de hoje. É a falta de uma atuação diretiva. O Atlético não tem patrão. O Atlético tem empregado, é questão, só que alguns jogam e outros dirigem. Mas só um exemplo também, a seleção brasileira, que não tem direção. A CBF não tem uma cúpula respeitada pelos jogadores. Não tem. Então sobra tudo para os treinadores. Né? Tudo bate no peito do Filipão, do Tite, do Mano Menezes, do Dunga, dos treinadores que, né, não foram bem-sucedidos depois do pentacampeonato mundial. Isso já dura 22 anos, 5 Copas do Mundo. Você veja o comportamento de determinados jogadores, inclusive famosos, e que são bilionários. Eles não vestem a camisa da seleção com a mesma dedicação do que eles vestem a dos clubes, que eles defendem lá fora do país. E esse é um fenômeno que está existindo no futebol. Nós estamos passando por uma série de... Futebol brasileiro. Não, futebol brasileiro, evidentemente. Mas nós estamos passando por uma série de transições, algumas mundiais, a geração Z, por exemplo. Eles não querem estudar, não querem trabalhar, não querem nada, mas eles se acham. É o que eu soube, né, filosoficamente, desse problema que os pais estão enfrentando. Saindo de casa aos 40 anos. Aí que está o problema. Ficam eternamente solteirões. Aí, meu amigo, como é que faz? Então o futebol, eu falo de futebol, não tenho nada com comportamento humano e tampouco com obras públicas. Mas é inevitável, porque as coisas acabam caindo na mesma vala comum. Então eu estou muito preocupado com esse comportamento, sabe, de jogadores modernos, e que eles não têm respeito mais por uma camisa e principalmente pelo povo. Porque a seleção brasileira é do povo brasileiro. Ainda é. Pois é. Eu queria... Não, só arrematando isso aí. Arremate, Eu quero só te dizer o seguinte. Foi tão chocante a derrota do Atlético sobre o aspecto institucional para esse time do Danúbio, que nem a desculpa de que era possível perder o jogo sob o aspecto de competição é dada. Nem os jogadores tiveram coragem de usar essa desculpa. Né? Chocante. Eu não sei se vocês viram... Agora, eu tenho medo de um seguinte. A paciência do Cuca não é muito comprida, não, hein? E se o Atlético perder o Cuca hoje, não tem substituto à altura. Não tem. No mercado mundial. Não tem. Pode trazer até o José Mourinho. Não mas tem. Ele não tem o conhecimento do futebol brasileiro. A capacidade do Cuca, Atlético, né? E a capacidade profissional dele. E o Cuca está esperando reforços, e reforços de peso aí. Vamos ver como vai ser a movimentação na janela. Eu ia perguntar para vocês, não sei se vocês viram, e eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto. O Davi Terans, que hoje está no Fluminense, jogou no Atlético bastante tempo, ídolo da torcida, jogador importante. Ele foi revelado pelo Danúbio. E depois, lá no post do Instagram do Danúbio comemorando, ele botou lá uma comemoração. É normal, mágoa, né? Mágoa. É mágoa. Sim, deixaram ele no banco na final da Libertadores. O Filipão cometeu um absurdo. Exato. Usou o Terans nos últimos 20 minutos finais. Aí você tem um diretor de futebol no Atlético, no intervalo já chamava o Filipão, ô amigo, você é o Filipão, mas o dono da bola sou eu, o diretor de futebol aqui sou eu.
Esse é o problema, amigo. Você não pode deixar na mão do empregado. Você tem que ter compromisso com quem paga. Quem paga é o sócio, quem paga é o patrocinador. E o sócio é torcedor. E tem uma imensidão de torcedores que não são associados, mas que se identificam com o clube. Crianças que dormem com a camisinha da seleção ou com a camisinha do time. É esse o problema. Como eu estou muito tempo no futebol, como o Mafuz, nós já vimos de tudo, mas só que hoje está preocupante, porque o que vale só... Ah, não, mas ele é intocável, ele é um craque, ele fez um gol de bicicleta outro dia. Então o Terence está fazendo uma gozaçãozinha porque ele está magoado. Está magoado. E o Felipão desprezou dentro do Atlético e ninguém interviu a favor dele. Os dirigentes tinham obrigação de intervir, porque sempre foi útil, sempre foi importante. Não tiveram coragem de mandar o Felipão embora em Guayaquil, né? No aeroporto. Ó, está dispensado, amigo. Você entregou um título aqui bizonhamente. Vocês acham que o Terence hoje nesse elenco do Atlético seria mais importante? Daí seria mais um. Não, mas ele seria mais importante que o Coelho? Não, aí é outra situação. É outra página. Aí é outra situação. Eu virou a página. Eu queria perguntar, o cara é jogador de futebol, profissional, tá lá, mas o Coelho é atacante e não faz gol desde fevereiro de 2023. Mas não tem o que fazer com o Coelho hoje. Mas a situação do Atlético é tão precária que o Coelho tem que jogar. Que o Nicão voltou. O Nicão também estava muito mal. Desde que ele saiu do Atlético, ele não brilhou. O Gabriel, que ainda não jogou um pouco lá em Erechim, estava 1 ano sem jogar no Internacional e continua sem jogar aqui. Porque provavelmente estão condicionando o jogador. Quer dizer, contrata o elemento, mas ele não tem condição física. Olha, não sei se... Eu sou contra essa paralisação, né, que fizeram, um absurdo, falta de personalidade da CBF e dos dirigentes de futebol. Depois compensa a dupla Grenal e a Juventude de alguma forma, evidentemente. Isso é uma questão de respeito. Agora, se vai parar um campeonato por causa de uma enchente num estado, amigo? Uma catástrofe? Mas a decisão foi dos clubes, da maioria dos clubes. Porque é interesse político. Aqueles grupelhos, liga não sei do que. É verdade. Um quarto de liga, meia calça, sei lá como é que foi tal futebol brasileiro. Tanto é que o Atlético Paranaense mudou a opinião dele. O primeiro a se manifestar contra a suspensão foi o Atlético, através do Mário Celso. O Petralha falou, nem pensar em parar. Daí 2, 3 telefonemas do Internacional e do Grêmio. Mudou de opinião. Onde é que está a convicção do dirigente? Onde é que está? É tudo politicagem dessas ligas, que o interesse deles o que é? É a verba da televisão, dos streaming. Meu amigo, o futebol está ficando cansativo. Viu? Tem dirigente que tem comissão para negociar com uma liga, com outra. O que você quer fazer? Certo. Meus amigos, vamos falar do Coritiba, que venceu o Avaí, um jogo ruim, né? Mas venceu. E a partida ficou marcada pelos protestos, novamente, contra a SAF, a Tricorp, que é a dona da SAF, e o CEO, né, o Carlos Amodeu. Tivemos o episódio de um torcedor que estava lá participando de uma ação dentro do clube, chutando lá a bola na travessão. O cara acertou a bola na travessão, tem o nome dele aqui, Jean Dias. Ele chutou a bola no travessão, acertou, tirou a camisa e mostrou lá a camisa fora Amodeu. Um protesto que o Coritiba... Então, essa do Coritiba é sério o caso. Essa reação contra o Amodeu, ela não pode ser interpretada, analisada sob um ângulo individual, que a torcida não quer mais o Amodeu. A reação é contra a empresa que comanda, que adquiriu o Coritiba, porque o Amodeu nada mais é do que um executor de ordens. Ele representa ali a Tricorp, né? Ele é só isso, ele não é mais nada. Ele só executa as ordens que vêm de São Paulo, nada mais. Então, ele aparece como boi de piranha. Está ganhando para isso. Trocá-lo nesse momento mudaria alguma coisa? Não muda nada, porque a proposta, as ideias e as decisões vêm lá de São Paulo. Não vai mudar nada. Eu vou repetir o que nós falamos no programa passado. A Sociedade Anônima de Futebol, como quase tudo no Brasil, foi mal entendida. Faltou percepção. Porque falta, evidentemente, uma inteligência no nosso país.
né? As pessoas demoram para entender as coisas. E no futebol não é diferente. Acho que a maioria das pessoas acha que é o gênio da lâmpada, né? Que você vai esfregar a lâmpada, vai resolver Todo mundo tudo. se acha esperto, né? E, enfim. Quando surgiu a ideia da Sociedade Anônima do Futebol, uns 5, 6 anos atrás, saiu a lei, eu comentei que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de implantação desse negócio, desses novos tempos, no futebol brasileiro, que é um futebol ainda tem aquele sebastianismo português, entendeu? Porque o Brasil vive dos caudilhos, tipo os gaúchos, são caudilhos, Getúlio, Brizola, os generais que foram presidentes, todos machões, só que não conseguem evitar uma enchente. Os outros brasileiros, que eu acho que somos nós também, temos influência, nós somos sebastianistas lusitanos, portugueses. Nós entendemos que somos muito espertos, gostamos de uma conversa, vamos resolver politicamente, mas no fundo nós somos dependentes dos chefes, dos líderes, ou da igreja, ou da maçonaria, ou do diretor do colégio, ou do próprio patriarca da família. Então são problemas que estão enraizados na nossa cultura. Muito bem. Aí você resolve dar um salto de modernidade. Vamos fazer o futebol virar uma empresa. Mas, meu amigo, nós não temos formação de profissionais. Começa por aí. Para ser o CEO, para ser o supervisor, para ser o treinador. É difícil. O mercado está escasso. Segundo, esses grupos, esses conglomerados, ou essas pessoas, às vezes até uma pessoa só, um indivíduo, ele vai investir no futebol, que é um tema extremamente sensível, né? É um imponderável do futebol, se depende das manifestações do torcedor, da arbitragem, o erro do bandeirinha, o jogador que se nega a fazer o antidoping é suspenso, o jogador que entra num grupo de aposta é suspenso, uma série de circunstâncias. Futebol é uma coisa que você pode fazer tudo certo e dar errado. E dá errado. Pode e daí fazer faz tudo errado e dá certo. O gol no último minuto e tal. Muito bem, para concluir. Se eu tivesse 1 bilhão, eu não investiria em futebol. Por isso que esse pessoal está se queixando que a torcida interfere no trabalho da SAF e do Curitiba. O Amodeu devia ficar quieto. Ele não pode mexer com o povo, não pode mexer com o seu eleitorado, que são as pessoas que o sustentam na arquibancada. Este foi o equívoco dele. Por quê? Ele é o representante, como o Mafuz falou, de um grupo, de uma empresa. Mas ele está botando o rosto dele na vitrine para apanhar. Porque se eles fossem espertos mesmo, eles não investiam em futebol. Eles iam investir no agronegócio, iam investir em drone, iam investir com o Elon Musk para ir para Marte. Isso deve dar muito dinheiro. Ou deixa no banco, que também dá um jurinho honesto. E aí, não, mas eu não... o Carneiro que me desculpe, mas eu não analiso sobre esse aspecto. Se eu tenho 1 bilhão e entendo de futebol, eu vou investir no futebol. Mas esse pessoal que investiu no Curitiba não entende. Esse que e é já o deu erro. demonstrações cabais. Mas aí que é o erro. Eles não têm experiência nenhuma em futebol. Aí que é o erro. Se eu tenho 1 bilhão de reais, e conheço o futebol, eu vou investir no futebol. Tudo bem, é um direito que você tem. O dinheiro é seu. Deixa eu só explicar por quê. Por quê? Porque se eu gosto de futebol, eu tenho espírito esportivo também. Não tenho espírito só material. Eu tenho espírito esportivo. Eu não vou querer só ganhar o dinheiro. Eu vou querer também ter uma satisfação própria. Claro, enaltecer e colaborar com o seu clube. Exatamente. Como está sendo agora o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Entendeu? Esse tipo de SAF eu concordo. Se me perguntar se você pega o grande PIB do Atlético Paranaense, reúne 3, 4, o PIB maior do clube, não, nós vamos comprar SAF do Atlético. Mas ninguém senta, desse PIB, ninguém senta na sala com o Petralha. Ah, bom, esse é o problema. Esse é o problema. Então o Petralha que chega e diz, não, o clube formalmente vai ser meu. A gente pode discordar ou não, mas seria uma alternativa do clube. Seria uma alternativa. Eu acho até que seria uma atitude de grandeza. Exatamente. Em vez de ser um empregado, que ele é um Claro, empregado, presidente remunerado é empregado. Evidente. Eu acho que ele poderia sim, aí sim o bom gesto. Aí sim. Grande gesto. Aí é dele. Aí não, aí é dele aí efetivamente. É o Berlusconi, né?
Mas não faz. Berlusconi acabou com o futebol da Itália. Não Está em acabou. crise até hoje. Mas quando ele saiu é que acabou. Pois clube, é, né? deixou um buraco lá que... Não, quando ele saiu, e que vai acontecer com o Atlético. Mas isso está escrito nas estrelas, né? Que vai acontecer com o Atlético. Só não O vê quem não quer. Atlético- Aí o que vem a Atlético- história... o Atlético não é autossuficiente. Aí que vem a história da percepção. Exato. Estou falando em maio de 2024. Vamos ver o pós-Petralha. Pós-Petralha. Vocês se preparem. Vamos ver Não o por culpa pós-Petralha. dele. Então, porque, o caso do porque Curitiba- todo sol, Não. todo líder, toda pessoa que tem uma presença extraordinária, o Napoleão Bonaparte na história francesa, né? Winston Churchill na história da Segunda Guerra Mundial. O Mário Celso Petralha, mal comparando, a dimensão dele no Atlético é gigantesca. Agora, se por qualquer motivo ele se afastar, você vai ver a dificuldade para juntar tudo de novo. Vai virar a terra arrasada? Não sei. Não diria que... Não porque- necessariamente. Pode até durar alguns anos, que É. o dinheiro é farto, a superávit, né? Mas o problema é gestão, amigo. Essa é a questão. É gestores, gente inteligente para administrar. Entendeu? Porque você imagina o Atlético hoje, vamos fazer esse raciocínio. Esqueça o Petralha não está no Atlético. O que sobra lá dentro? Hoje? Não tem. Não sobra nada nesse momento dentro do Clube Atlético Paranaense. Mas vamos voltar para os coxas. E não se criou uma geração de dirigentes amadores. Isso estancou. É. Faz 30 anos que não tem, como o Curitiba. O Curitiba encerrou também. Encerrou. O Curitiba tinha uma escola de diretores de futebol. Mas Era isso foi admirável. um projeto do Petralha para não ter mais, né? Não, mas eu não vou discutir essa questão. Deixaram acontecer. Sim. Este é o problema. Porque o Brasil podia ser um país próspero se tivesse bons gestores. Não tem. A política nacional não produz gente competente para fazer a infraestrutura do país, ter um projeto para o país nas estradas, nos portos, no transporte fluvial, enfim, toda a estrutura que o Brasil necessita. Por quê? Porque eles brincam de política. Eles estão discutindo a eleição para prefeito e vereador, coisa que nem devia existir mais, vereador. Né? Não devia existir. Né? Tem certos órgãos que não devia mais existir. Na Constituição brasileira. Não precisa, são anacrônicos. Agora, como é que você vai acreditar na política brasileira que vai gerar um presidente que vai ter uma previsão, um projeto, um planejamento para os próximos 20 anos do país? Não tem, nunca teve. A exceção do Juscelino Kubitschek, que vendeu o próprio fígado para construir Brasília, com altíssimo grau de corrupção, nenhum outro presidente. Os militares ainda fizeram uma infraestrutura, né, Mafuz? Com Itaipu, com Ponte Rio-Niterói, etc. Agora, depois, qual foi a grande obra do José Sarney, do Collor, dessa gente? Carneiro, vamos falar dos coxas, Carneiro. Mas é inevitável você não falar do país, porque Mas- o futebol é um extrato do país. Mas eu sei, Não Carneiro, dá para tirar. Mas, Ele está dentro do país. mas vamos falar dos coxas. Tá, eu quero saber. Os coxas estão vivendo o sonho do Paulo Autori. Ah, sim. É a última. Mas é isso que vamos como entrar você acabou de nisso. falar, é o último biscoito do pacote. Mas claro, é E o último. Paulo Autori tem competência? Tem competência. Mas Agora, o também não time faz do milagre, Curitiba é não vai muito fazer ruim, milagre. é O muito time é ruim. fraco. Deus Não me vão investir mais na contratação de jogadores. Já gastaram uma fortuna ano passado trazendo Slimani, jogador não sei da onde, e que os caras não sabiam nem calçar chuteira, senhor. E aí vem o mesmo homem que contratou e diz: não, mas nem o Messi resolvia. Amigo, estão brincando com o Curitiba Futebol Clube. Essa frase é do Arthur Moraes. Do Arthur É lamentável. Moraes, no 1-2. Foi Numa lamentável. entrevista que ele deu Então a ele e o 1-2. Amodeu, se ficassem quietinhos, eles não atrapalhariam Agora, mais a vida do coach. O Amodeu é o tipo do gaúcho mesmo. Ele gosta de falar, né? É o caudilesco. Você- Eu acabei de falar, é o estilo caudilesco. Você Eu aparece faço. com o microfone perto dele, ele pode ligar. Mas assim, essa relação dele com a torcida tem mas- retorno ou não? Não tem Nunca mais mais, retorno. nunca mais. E o próximo vai cair do mesmo jeito. Porque São Paulo não vai investir. São Paulo se diz a Tricorp, a A empresa. Tricorp não vai investir. Não vai investir, não adianta. Então, como vocês falaram, o Paulo Autori é o Paulo a Autori salvação. no Alto da Glória e o Cuca na Baixada. É isso aí. Preserve os dois para a sobrevivência da dupla Atletiba com um pouco de dignidade competitiva. E faz diferença hoje, nesse cenário do Curitiba, fazer a contratação de um técnico? Hoje Não. o James Freitas é o interino? Não vai resolver, o time é muito ruim. Não, e o Autori É não muito vai limitado. querer. O Autori não vai, porque ele É. precisa criar uma comissão técnica da qual ele é o presidente, o principal Pessoas da instrutor, confiança orientador, dele. evidentemente. Vai ficar o James Freitas, que é um rapaz
trabalha bem, como o Thiago Kozlowski, que era muito capaz. Entendeu? Esses profissionais, eles também são moídos como uma máquina de moer gente, em vez de máquina de moer carne. Eu quero saber, vocês estão decretando que o Coxa não sobe esse ano já? Não, mas não tem a mínima Com esse possibilidade. padrão técnico aí que nós estamos vendo, o Coxa pode subir, sim. Com o Paulo Autori, deixando ele trabalhar e dando um pouquinho mais de opções para ele no elenco, na sequência. Não tenho esse otimismo, Eu tenho. Não tenho esse otimismo. E também continuo acreditando que o Atlético ganha uma taça ainda nesse ano. Talvez a Sul-Americana mesmo. E tomara que vá decidir com... Como é que chama o time de ontem? O Danúbio. Decidir com o Danúbio e Montevidéu, para eles verem que é bom para tosse. A final vai ser em Assunção, no vai Paraguai. ser estádio neutro. Estádio neutro, novamente. Melhor ainda. Mas Defensores de El Chaco. Isso aí. Vai ser lá. E você acha que o Curitiba não Antigo sobe? Puerto desse jeito? Não tem, com esse time aí não tem a mínima possibilidade. Tem a mínima. Eu vi o Curitiba e o Avaí e vi Curitiba e Guarani. Não tem condições. Não tem. O Curitiba joga nessa sexta E agora outra com coisa, outra coisa. Essa ideia de que o Paulo Autuori é capaz de dar solução, ela tem que ser relativada um pouco. Porque ele não é também operador de milagre. Ele vai, desde que tenha condições de desenvolver algumas ideias, implantar algumas ideias, e hoje com esse elenco de jogador, com esse grupo de jogador, aí nem o Rinus Mitchell, o holandês, faria alguma coisa. A torcida do Curitiba tá... E essa reação da apreensiva. torcida é em razão dessa verdade. E a torcida do Atlético reagiu ontem também. Sim, vaiou. Vaiou, por enquanto está vaiando os jogadores. Sim. Daqui a pouco a vaia vai mudar de endereço. Porque o torcedor fica indignado. Mas ela não Pois tem ela quem paga para vaiar essa gente também. e lhe dá satisfação e alegria. Viu, Carneiro? A torcida não tem o que vaiar. Quem vaiar dentro do Atlético não são os jogadores. Quem que ela vai vaiar? Não tem dirigente. O Petralha, ela não vai vaiar. Ela é Você acha que a grata. torcida do Atlético nunca mais vai? Não, ela tem gratidão pelo Mário Celso e com razão. Mas não tem outro dirigente, o Atlético. Não tem. Daí vai pedir jogador, vai vaiar, vai protestar desse jeito, assim. Bom, como falamos na semana passada, né? Paraná Clube voltou a jogar, colocou 24.362 pessoas no Couto Pereira, recorde da temporada no estádio do Curitiba. E agora vai jogar com o Rio Branco. Vocês acompanharam essa? Pois essa mas vitória do Paraná? eu acompanhei. Mas agora tem o seguinte também. Acabou a festa. Tem que jogar, ganhar do Rio Branco. Não pode Fora de perder casa, pro Rio né? Branco. O Rio Branco que ganhou as duas. Agora tem que esquecer um pouco a festa e tratar de subir. Tratar de subir. Não dá para se iludir muito. Tem que ser analisado sobre esse aspecto. Está tudo muito bonito. Foi provado que tem um potencial popular dentro de Curitiba que estava marginalizado, estava sendo desprezado. Agora tem que voltar a jogar. Fez um bom jogo contra o Pucarana. Agora o teste principal contra o Rio Branco, que está bem na competição. Ganhou as duas, é o líder. E lá no Areião. Lá não é fácil. Gigante do Itiberê. E se ganhar lá, ou não perder, aí vai ter um desafio o tamanho da Vila Capanema. Sim. Daí tem jogo de novo na Vila. Qual a capacidade da Vila Capanema? Olha, eu posso confirmar aqui, mas eu chuto que está na casa aí dos 16 mil. Uma vez o Atlético colocou 22 mil pessoas lá. Tinha gente pendurada no refletor e no trem, né? Foi Atlético e Santos, em 1968. Daí o trem começou a se movimentar, começou a cair gente lá de cima. É por aí, 18 mil pessoas. O Atlético acho que colocou lá numa decisão com o Flamengo, né? Copa do Brasil, lembra? Sim, em 2013. Chegou perto disso aí, 17 mil, algo assim. Agora, é difícil falar do Paraná Clube, né? Pô, mas nós estamos saindo de uma Sul-Americana, de um Brasileirão.
e uma Série B. Daqui a pouco vamos discutir a B do estadual. Mas é o nosso mundo, Não, Carneiro, tudo bem, né? a nossa função aqui, inclusive Não, em é o respeito nosso mundo. ao torcedor do Paraná Clube. Mas é muito difícil você transmitir sim. ao torcedor as possibilidades. Vamos aguardar um pouco mais, o Tcheco está trabalhando o grupo, né? Será apenas a terceira partida, a primeira fora de casa. Então é bom a gente ter certos cuidados para não prometer, né, iludir o torcedor. Mas por isso que eu estou falando. Agora acabou a festa. Porque o Curitiba e o Atlético a gente pode falar, porque a gente já conhece o potencial e tem os limites até onde eles podem chegar. O limite do Curitiba é restrito por deficiência técnica. O limite do Atlético, não. O limite do Atlético, ele não é por deficiência técnica, é deficiência emocional, psicológica. E isso é mais complexo, então. E não depende do Cuca. Aí teria que ter, efetivamente... O comando patronal. Comando, para chamar os jogadores à responsabilidade. 16.720, segundo o site da Federação Paranaense de Futebol, a capacidade da Vila Capanema. Já está praticamente tudo vendido contra o Laranja Mecânica. Sim. Vai encher. Mais um jogo, vai encher. Vai encher. Vamos botar uns vagões lá no fundo, na antiga concha acústica. Era bonito aquele estádio, né? Era bonito. É um estádio histórico. Quantos jogos eu assisti na antiga concha acústica? Sim, o Mafuz, a torcida queria pegar o Mafuz, a torcida do Colorado. Ele... Tá, no Coxa, no Colorado, onde mais? O Mafuz é especialista. Aonde mais? Eu tenho que contar, é muito boa. Eu na cabine com o Munir Caluf. O Munir Caluf era o comentarista. E a torcida e o Mafuz, o Colorado ganhou do Atlético. O Atlético mandava jogo no Alto da Glória, porque o estádio era muito pequeno. 1983. E o Mafuz escreveu no jornal lá, Tribuna do Paraná, não sei onde que ele escrevia, acho que era outro, Correio de Notícias. Diário da Tarde. O Mafuz escreveu: perder para o Colorado é pior que ter a mãe na zona. Ponto. Aí a torcida vão matar o Mafuz. Matar o Mafuz, já matamos, né, o Judas Iscariotes, mais um. Tá bom. Malhar o Mafuz. Aí chega no jogo, o pessoal diz: não, o Mafuz não vai na Vila Capanema. Né, o ambiente não está propício. Não deu outra. Chegou lá, aquele cigarrão na mão, entrou, botou o fone, a torcida, esses 16 mil, não sei quantos aí, vamos matar o Mafuz. O Alambrado fazia assim. Na época devia ser mais ainda. Veja bem, aí o Mafuz vai, faz o trabalho dele e tal, e o tal do Atlético ganha o jogo. Fez lá o score que precisava, foi campeão do turno, e daí o Mafuz corre pro vestiário. Mas, em vez de fugir e já ir embora, não, ficou no vestiário. E daí, em vez de sair com o ônibus do Atlético, ele disse: não, eu vou subir na cabine. Eu e o Munir, que não tinha nada com a confusão, estamos lá, comentando a vitória e tal. Daqui a pouco o Mafuz subiu a escadinha e os caras correram atrás. Aí o Munir Caluf, que era uma pessoa acatada, eu também, modéstia à parte também, o pessoal pedimos calma, pô, vamos devagar, ali na frente daquela escadinha para a cabine. Não deu outro, o Mafuz subiu. Aí acalmamos os caras, ficaram só uns 20, 30, o resto foi embora. A multidão foi embora. O tempo passa, e nós alongando. Pois é, Carlos Kleina, o negócio é o seguinte: vamos reprisar aqui e vamos voltar. Aí tá, e o Mafuz ali. Só pra deixar o Mafuz lá. Bom, daí desce, eu, Mafuz, daí tivemos que encerrar uma hora. Desce eu, Munir e o Mafuz. O Munir tinha uma jaqueta de couro, tirou e pôs na cabeça do Mafuz para achar que não era o Mafuz, com esse corpício que o mundo conhece. Aí sai o Mafuz entre eu e o Munir, vai andando, e a torcida: aí, vagabundo, xingando, e o Mafuz quieto. Daqui a pouco vai mas ninguém bateu no Mafuz, ninguém encostou no Mafuz, e nós protegendo o Mafuz até o carro. O estacionamento ficava ali, do ladinho onde tinha um campo de pelado. Daqui a pouco um cara veio e deu um chute no Mafuz. Deu um chute. Aí o Mafuz levanta a jaqueta e diz: Munir, chute na bunda, se liberou, né? Acabou a crise. Aí saímos correndo tudo, acabou. Ai, fugiram tudo no mesmo carro daí, não? Deu tempo, tudo, tranquilo. E aí, o vidro fechado, embaçado e o Mafuz. E fomos pro pote chopp. Você deu tchauzinho comemorar ainda? o triunfo. Pote chopp. Olha, tem história, futebol. E a rádio também. Foram comer o que no pote chopp daí? Comia tudo lá. Pizza? Carne de onça? Fomos no pote chopp da João Negrão. Era do Amatuzzi, né? Era. Muito Luciano. Até hoje é dele. Muito bem, muito bem. Ô Mafuz, essa semana você escreveu lá no 12 Esportes sobre o caso do Vitor Roque. Então eu vou te falar. O que eu escrevi? Eu escrevi o seguinte: que o Atlético negociou o Vitor Roque
fixos 30 milhões de euros, mais 10 milhões dos encargos. Então, fixo 40 milhões de euros. E mais 30 milhões por metas a serem alcançadas. Isso. Bom, então eu analisei, eu dei uma olhada no que a FIFA pensa, a legislação da FIFA, quando trata de um tema, de uma matéria que foge do regulamento dela, é remetido para o Código Suíço, Código Civil Suíço, que é baseado no Código de Napoleão e no Código Alemão, e que é o brasileiro. Se aquele que tem obrigação de pagar criar impedimento para que essas metas sejam alcançadas, ele tem que indenizar. Então, se o Barcelona negociar em definitivo ou sem a autorização do Atlético em qualquer situação o Vitor Roque, o Atlético vai poder exigir esses 30 milhões de euros. Por coincidência, a FIFA julgou a questão, ontem saiu a notícia, de 10 dias, 15 dias, uma mesma situação. O Chelsea, há 4 anos atrás, vendeu aquele Hazard pro Real Madrid. E ficou estabelecido um valor por cada meta que o Hazard conseguisse. Acho que foram 32 milhões. Por cada meta que ele conseguisse. Como o jogador não deu certo, em razão de contusões, tudo, no final do ano passado houve uma rescisão de contrato. E o Hazard abandonou o futebol. Se aposentou. Se aposentou. O Real Madrid foi classificado esse ano para... Está na final da Champions. Para a final da Champions. O Chelsea, partindo do princípio que o contrato foi rescindido sem a autorização dele, pediu para a FIFA a indenização desta meta que o Hazard iria conseguir. Que era chegar 5 milhões de euros nessa meta. Que era 5 milhões de euros. A FIFA mandou o Real Madrid pagar. Então você está prevendo aí, em breve, uma questão jurídica aí, se o Vitor Roque for vendido agora. Se ocorrer, como está se divulgando. Mafuz, eu tenho uma certa dúvida em relação ao Vitor Roque. Por que não deu certo no Barcelona? Porque a gente acompanhou que viu, ele perdeu algumas chances de gol, aí foi expulso, etc. Mas daí alguém fala que o problema é o relacionamento do empresário dele com o técnico Xavi. Quer dizer, o jogador está sendo usado, está sendo vítima. Está sendo vítima. De um processo. Exatamente. E isso aí tem que ser exposto pelo advogado do Atlético. Mas é evidente. O empresário do Vitor Roque, o André Curi, que eu conheço muito bem. O André Curi foi o empresário que tirou sem nenhuma compensação para o Curitiba o Keirson e o Henrique. Eles tiveram uma passagem pelo Palmeiras, como porto de passagem, e daí foram negociados com o Barcelona. Sequer entraram no Barcelona, na sede do Barcelona. O que já foi emprestado para a Fiorentina, depois para o Benfica, o Henrique para o futebol alemão. E foi o último, foi o Matheus Fernandes, aquele meia que jogou no Atlético, estava no Bragantino, também não jogou. O que acontece que eu sinto? Todo o negócio envolvendo esse rapaz é feito através de dirigente e não passa por treinador no Barcelona. E se não qualquer treinador, se não passar pelo treinador, não joga. E o Xavi tá dizendo que o Vitor Roque é um jogador que não está pronto. Não está pronto. Ele alega isso. Que tem jogadores que estão na frente dele. Eu me recordo que quando o Vitor Roque chegou na Espanha, o Xavi se manifestou positivamente sobre ele. E tanto que ele foi lançado, né? Mas não foi feliz na atuação. Depois ficou no banco, aquela coisa. Mas é um assunto... Agora ele está sendo... Interessante. É interessante. Agora é provável que ele vá
Isso aí eu tenho essa informação, que ele vai para o Porto, vai embora para o Porto. O Porto vai dar aquele PP, é PP, que jogava no Grêmio, O PP, revelado pelo Foz. e receber mais um dinheiro. Ó, o Vitor Roque, ao todo, jogou 310 É, minutos só pelo Barcelona, tem 2 gols. Nenhuma partida completa. É muito pouco, muito pouco. Acho que ele não foi titular em... É que também coincidiu, sabe, Carneiro, com uma geração Ele foi de titular 2 jovens vezes. revelados obrigatoriamente pelo Barcelona na crise financeira. E uma crise técnica. É, O mas isso Barcelona não repercute. foi bem no espanhol. Mas isso... E não foi bem nas competições europeias. Sim. Então, o Xavi, inclusive, ficou ameaçado de ser dispensado. É. E daí parece que vai continuar. Ele tinha dito que não ia ficar. Eles sempre dão esse voltou migué, né? atrás e renovou. Então, quando... Mas isso, independente dos motivos, das razões, se não passar pelo Atlético, qualquer negociação vai repercutir no contrato e o Atlético vai gerar um direito para o Atlético. Vamos torcer que vá para o Porto, um belo clube. O Porto é um clube organizado, um clube poderoso. E o Vitor Roque tem futebol para brilhar, sim, no futebol europeu. Sim. Lembrando que o Atlético tem 20% ainda, né? Dos direitos 20% para uma futura venda. do direitos benefício que o Barcelona tiver. Uhum. Barcelona está vendendo por... É a mais-valia, né? É a mais-valia. A mais-valia. Certo. Meus amigos, Imagino que seja isso, a gente não conhece o contrato. 2 notícias tristes aí nessa semana. Nos deixaram o Antero Greco, jornalista do Estadão, da ESPN, e também o Apolinho, Washington Rodrigues. Os dois tiveram 2 câncer. gerações diferentes. Eu era repórter, o Carneiro narrador. Nós convivemos muito com Com o Washington. o Washington, Apolinho. convivemos profissionalmente. Eu no vestiário, era ele e o Kleber Leite. Denis Menezes. Denis Menezes. Denis Eram Menezes os três, e Kleber os mais Leite. importantes. Os tribidantes, eram os tribidantes. Os 3 repórteres da Globo. Muito talentosos. É, Agora, o Washington Rodrigues é uma figura, né? é. Ele acabou sendo técnico do Flamengo quando o Kleber Leite, que era repórter, foi presidente. É tipo o Mafuz assume o Atlético, você é técnico. Né? Aí não deu certo. Mas aí o Apolinho, ele era muito inteligente, muito bem-humorado. Ele que Exatamente. criou esse termo, deu um chocolate no jogo. Né? E daí até o pessoal lamentou que ele faleceu na noite em que o Flamengo dele deu um chocolate no adversário. E o Antero Greco é mais recente, é de uma geração mais recente. 67, Morreu com 68 anos 68. e entrava nas nossas residências toda noite, ele e o amigão. Um bom humor, Um bom humor. Muito preparado. Né? E muito preparado e com um texto no estado de São Paulo excepcional. Eu fui fã, admirador Eu gostava muito dessa dele. nova geração, vamos dizer assim, de repórteres, de cronistas. O Antero Greco estava num padrão Tava. para o meu tipo de leitura que eu gosto e também se expressava muito bem na televisão. Uma perda lamentável, jovem. E uma morte violenta, né? Com um câncer agressivo. É triste perder um colega desse. em pouco tempo. Deixamos aí nossas condolências à família aí do Washington Rodrigues, o Apolinho e também do Antero Greco. Mais algum assunto que vocês querem falar? Querem mandar um abraço para alguém? Não, Um abraço pro gaiteiro. Acabou a festa. Acabou a festa. É isso, Mafuz? É isso aí. Então peça o like aí dos nossos youtubers, peça para Como? eles deixarem o like aí no nosso vídeo. Então vamos deixar um like no nosso podcast. Isso tem influência para nós, é um benefício muito generoso para nós. E é de graça, né? Você também, cara. Peça o like pro pessoal que está nos assistindo. Assim, só colocar o dedo assim. Ó, deixa o positivo. joinha ali. Muito obrigado pelo like. E abaixo a fake. Tá certo, meus amigos. Precisa respeito o idioma, nossa, amigo. É assim, português é like no YouTube, é assim. Mas que coisa, né? Ai, quanta personalidade idiomática. É o joinha, joinha. Você falou que você é, como que é? Não é poliglota, né? Você é monoglota. Monoglota. Na nossa geração era monoglota. E eu ainda continuo analógico. Analógico.
Um abraço, então. O analógico Carneiro Neto e o analógico Augusto Mafuz, encerrando essa edição do Carneiro Mafuz aqui no 12 Esportes. Semana que vem estamos de volta. Aquele abraço. Tchau, tchau.